Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome. Tu és tremendo, Pai. Tu és maravilhoso, exaltado. Queremos contemplar a tua face, meu Senhor amado. Queremos te agradecer, Senhor. Derramar os nossos corações a teus pés nesta manhã, em forma de gratidão por toda a benevolência que o Senhor tem nos dado, tem nos guardado, tem nos limpado com a tua graça, com o teu amor sem fim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, humildemente, Senhor, nos teus pés, para te exaltar, Senhor. Aleluia, grande Jesus, Senhor, Deus, é tudo que queremos. Te exaltar, Senhor, te exaltar, entronizar a tua presença santa. Maranata, aleluia. Explicar a vida para nós, a pessoa dele, a família, o seu ministério. Amém. Todos te abençoados, Pai. Amém. Todo o rapaz está chegando aqui, irmão. Todos te abençoados pelo Cristo, nessa hora. Amém. Em nome de Cristo. Glória a Deus. Vamos para receber o servo do Senhor também nesta manhã. Amém. As palmas bem alegres. Glória a Deus. Aleluia. Saúde da amada igreja com a paz de Cristo. Amém. Amém. Vamos a Ele, e Ele é bom. Pai do Senhor, benção, tá bom? Espero convidar nesse 255. trabalho muito restrito, não é? E pode vir. Nós temos um irmão que está lá atrás, se quiser vir para a frente, seja bem-vindo. Nós vamos falar de um assunto que é comentando na igreja sobre Cristo, sobre a lei e a graça, com definição. Isso é lindo a falar. Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem para frente, irmã Maria. Para nós escutar o Senhor e assim. Temos 3, 4, 4. Igreja, vamos no Padre 344. Um amigo entre os rios. Glória a Deus. Aleluia. Entre os leios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero servi-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz, eu venho do céu, por me provaste a luz, por me morreste, Jesus. A voz de ouvi-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamastes para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio do céu.
e mais preciosa que a voz dos anjos e do sol e a luz. Não tem o brilho da face manhosa quando subi meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz. Glória a Deus. Ele veio do céu, ó me provaste a cruz, Aleluia. foi me morrer Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória, santo e santo. Aleluia, Deus amado. Nós, o único que provou aquela cruz por mim, por você, foi Cristo. E porque muitas vezes nós damos ouvido a tantas vozes que não é a dele. E hoje a gente observa o mundo, a perdição que está aí. E outros até se afastando dos caminhos do Senhor. Porque não ouvem a voz de Cristo. Porque não observa que Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Quando nós temos essa conexão, sabemos que o Filho de Deus, Ele foi para a cruz. Ele olhou a humanidade toda perdida. Então, bem antes de eu e você vir para a casa do Senhor, Ele já nos conhecia. Amém. E sabia das nossas iniquidades. Glória a E Deus. lá o próprio Filho, o próprio Deus, deu seu único filho para salvar uma humanidade podre, olha, destituída da glória de Deus, que Ele diz que todos pecaram. E aí Ele deu seu filho para que nós venhamos ter vida e vida com abundância na sua presença. Porém, quando a gente chega para Cristo, ouvimos a palavra, levantamos nossas mãos para Ele, aí vem tantas coisas para nos tirar do caminho, tantas vozes, mas aquele que ouve a palavra e ele é como rocha, é enraizado, ele não vai dar ouvido a outras vozes. Ele vai entender, não, eu sei onde eu estava, eu reconheço que eu sou, eu sei que morreu por mim na cruz, então eu vou seguir esse Cristo. Eu não vou querer outras invenções, e muitos vão por outros caminhos, e a gente está vendo pessoas que outra hora estavam na casa, na presença, longe, porque ouviram outras vozes. É dessa maneira, nós temos que ouvir a palavra, o louvor fala conosco. Amém. E a gente tem que seguir a voz de Cristo. Glória a Porque Deus. Ele que deu a vida por mim Aleluia. e por você. Aleluia. Nessa manhã vamos já fazer uma breve oração pelas nossas famílias e orar também por todas as nações. Que é o que o Senhor diz, é para orar por todos os homens. Aleluia. Olhe o defeito dele, ore somente. Amém. Quando você vai no presídio, então você não vai perguntar se aquela pessoa assassina, porque ela não é para você levar a palavra, porque quem vai fazer é o Senhor. Glória a Deus. E onde você encontra a pessoa, você não quer saber o pecado dela, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade. Glorioso Deus Santo, nessa manhã, Amém. aqui, Senhor, na tua presença, pedindo, Senhor, perdão da nossa falha, porque, Senhor, somos falhos diante de ti, pecamos ainda em palavras e pensamentos. Então, Jesus, venha abençoar a tua igreja, nos auxilia a sua serva que aqui se encontra. Meu Deus, meu Pai, venha nos ajudar, meu Pai, somente está ouvindo a tua palavra, que a voz do Senhor seja dentro toda dos região nossos do corações, inferno Pai seja amado, meu querido. E nessa manhã, expurgada pelo poder do Santo nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, para a glória, Senhor, essa vida venha prostrada, Deus, meu Pai, nos prestigiados, Deus, Pai amado, de todo pecador, aqueles que são, meu Pai, da folia desse mundo, porque ainda não conhecem a tua palavra, o Senhor é poderoso, misericordioso, para ter misericórdia e alcançar. Deus, tenha passado com a igreja,
Aleluia, Jesus. Gênesis é o livro que revela o princípio. Tudo que primeiro sucedeu em Gênesis. Quando a gente pergunta aonde houve a revelação do primeiro sangue derramado, foi no livro de Gênesis, mas simbolizava o sangue de Cristo, antes do sangue de Abel. E Gênesis tem essa informação de princípio, tudo onde houve a primeira santidade, a primeira quebra da aliança, a primeira reconciliação, assim por diante, está em Gênesis. E aqui no capítulo 14, vamos ver o que diz a palavra de Deus, pelo versículo, vamos ler o versículo 18, diz a palavra de Deus. Encontraram? Amém. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, na minha Bíblia está escrito assim: Melquisedeque abençoa Abraão. Exatamente. Pode avaliar que o título da palavra já nos dá uma boa esclarecimento. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este rei diz aqui a palavra de Deus, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, isso, possuidor dos céus e da terra. E versículo 20 diz a palavra de Deus, né? E Abraão, diz aqui a palavra do Senhor, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Dizia Abraão. Pode sentar, irmão, chorar. Primeiramente, eu fazer uma observação, para quem não sabe, que nesse tempo não tinha lei. É preciso que aprendamos para não ficar, às vezes, pendurado num período que não condiz com o fundamento do passado. E aqui, Abraão, esse homem que veio a Abraão, chamava Melquisedeque. Quem sabe o significado dessa palavra? Melquisedeque significa rei de justiça e de paz. E esse homem que apareceu a Abraão foi assim: Deus chamou Abraão no capítulo 12, fez 7 promessas, e aí não aparece a lei. Aí é que bater nessa tecla, senhora, porque hoje as pessoas usam muito a lei entre o Monte Sinai e o João Batista, e não está sendo, não está edificando, não. Então, Abraão, quando Deus chamou lá no capítulo 12, de Gênesis, fez 7 promessas, e ali o que aconteceu? E Deus, ele foi investindo em Abraão, investindo de tal maneira que Abraão se tornou constantemente vendido. Ele foi vendido, ele negou, ele falou acerca de sua mulher, que não era sua mulher, 2 vezes para o rei do Egito, para o rei Abimeleque, mas estava na graça, errou, às vezes o medo tomou conta, arrependeu, Deus perdoou. Isso é graça, isso é fé, isso não é tempo de lei. Esse período que Abraão foi ajudado por Deus, não é lei, não tinha lei, tinha o quê? Graça. O que temos hoje, o ministério da fé. Hoje, está para nós hoje. Para Abraão, antes de dizimar, foi vendido. Está compreendendo bem? Não tinha devorador. Porque quando Deus chamou Abraão, ele creu, o devorador desapareceu. Se vocês estão compreendendo direitinho, primeiro
Deus chama Abraão e repreende o quê? Devorador, destruidor, migrador, e o homem se torna próximo. Porque ele foi chamado segundo a época da fé, irmão. Nós precisamos compreender muito isso. E a gente está vendo uma... Eu estava comentando ontem com o irmão, ele falando, as igrejas estão esvaziando e as campanhas, as igrejas estão lotadas. Mas essas campanhas, segundo a lei, elas não vai prosseguir. Não vai. É que você deseja, ela não vai prosseguir, porque o que você faz contra a palavra de Deus não prossegue. Enche, você olha, de repente... Porque a gente conhece o sacrifício segundo a lei, e segundo a isenção do sacrifício, segundo a chamada da fé, que é um ministério exemplificado de Abraão. Vocês irmãos estão compreendendo. Primeiro Deus chama Abraão e faz o que com Abraão? Promessa. Abençoa. Quando ele recebeu a bênção, antes de dizimar, ele tinha devorador? Não. Então é bem compreendido. Porque hoje é o que se vê a inversão de valor. E isso está causando grande e não resulta bem de maneira nenhuma. Porque o tempo de Abraão era graça. E todas as vezes que você aceita Cristo na graça, você se torna o título de bem. O devorador é o título da lei de maldito por lei de obras. Compreenda bem que a situação do engano é muito grande. E aí Deus chamou Abraão, vou repetir novamente só. Deus chama Abraão e repreende o quê? Devorador, migrador, destruidor. Isso não é demônio, é insetos, sabia? A pessoa coloca o contrário. Era um inseto que Deus enviava sobre o povo, a lavoura de Israel, quando Israel quebrava a lei. Compreenderam ou não? Amém. Isso, a locusta, o gafanhoto, está compreendendo? O destruidor, que é o cortador, é o tipo de gafanhoto que cortava as plantas. Você vê que inversão de valor terrível, e existe para a gente sente tristeza e chora por dentro, porque a maior parte dos membros são muito simples. Eles estão preparados para receber coisas erradas e certas. Agora, quem ensina errado, vai para o buraco, e se a pessoa der lugar, isso depois cai na cova. Pastor, então, não era espírito, era inseto. E agora a gente já tem como espíritos. Espiritualizou? Porque a maneira da pessoa hoje é assim. A pessoa espiritualiza papel, espiritualiza água, espiritualiza pedaço de pano, espiritualiza rosa, espiritualiza vassoura. Então virou uma mistura de feitiçaria, trazendo para dentro do Evangelho. Então inverte, cortador, destruidor, tudo isso inverte. Aí vem, compreendeu como está a situação grave hoje? Espiritualiza tudo aquilo que é comum. A maior parte não estou falando o mundo cristão, não é todos não. Agora o mundo pagão espiritualiza todos esses objetos. E o cristão, sem instrução, ele vai também nessa origem pagã, espiritualizando tudo. Veja bem, então no livro de Joel, fala bem no capítulo 2, fala justamente da definição sobre insetos. Agora, quando nós estamos com Cristo, se compreendeu bem a salvação, você já tem uma tranquilidade. Pão nosso de cada dia, isso é tranquilidade. Não é meu, é nosso. Não tem necessidade, Deus prepara um com mais riqueza, outro menos, mas se o coração do rico for bom, o pobre não passa necessidade, que o rico ajuda. É assim que a Bíblia mostra. Analise bem. Agora vamos analisar se vocês não estão compreendendo. Aí Deus chama Abraão e salvou. Deus chamou Abraão, salvou. Então ele passou de homem pagão, homem
gentil, homem que estava debaixo da maldição, homem idólatra, para bendito. Glória a Deus. Mas isto é chamado segundo a lei ou segundo a fé? A fé. Então aprenda, é bom, segundo a lei ou segundo a fé? Ajuda aí, irmão Israel. Não é preciso, sabe por quê? Porque o povo às vezes parece, tem muitos crentes que eles parecem o povo de Israel hoje, porque Deus colocou no povo de Israel um bloqueio, para eles não compreender a fé, até que chegasse mais isto, até que a fé beneficiasse os estrangeiros. Depois chega o tempo certo, esse bloqueio da nação de Israel, que é o apoio na lei, será tirado pela fé, no Glória tempo a certo. Deus. Amém, Jesus. Agora, esse bloqueio da lei não pode vir para nós. Vocês estão compreendendo? Amém. Ou não? Amém. Então, a mente de Israel está bloqueada. Eles estão vivendo do Sinai até Malaquias. E nós já, diferente, nós já estamos vivendo de Abraão até quem? Jesus Cristo. Então a lei ficou no meio. Isto é importante para a pessoa saber melhor. Vou até fazer Professor, só uma ilustração. pergunta. A lei não foi abolida? A cerimonial foi, a moral não, não pode confundir. A lei de não adulterar, não mentir, não explorar alguém, não oprimir alguém, é lei moral. Não dar falso testemunho, não ser uma pessoa explosiva, não ser uma pessoa fofoqueira, não ser uma pessoa que tem seus feitos para humilhar outro, isso é lei moral. Essa lei moral, ela esteve no ministério de Abraão e ela entra para a eternidade. Compreenderam? Agora a lei cerimonial de você fazer para receber, parou. Aí mudou a linguagem. Não é fazer para receber, é receber para fazer. Amém. Vira o contrário da palavra. Não é eu vou fazer para Deus me dar. Deus me dá e eu vou usar na hora dele. Amém. Glória a Deus. Tudo coloca ele primeiro. Então aí está o efeito do deslocamento da lei, fazer para receber, deixar de ser maldito quando não fizer, ou seja, será maldito quando não fizer e bendito quando fizer. Só que com Cristo é diferente. Quando aceita a fé em Cristo, a pessoa deixa de ser maldito e passa a ser bendito. Ele aceitou Cristo. Não é porque ele fez uma prática, usou a prática da lei. É porque ele usou a prática da fé. Dá para os irmãos entender? Ou não? Ainda vamos ler aqui no livro de Romanos 10, depois vamos fazer essa ilustração, para ver se a gente compreende direitinho, porque os nossos passos que damos em Cristo bem-aventurados. É uma realidade nisso, né? Então a fé, ela tem uma educação segundo Deus. É aquela educação que você tem paciência com o mais fraco, até que ele se torna mais forte. Glória Se a ele Deus. quiser ser ajudado. Amém. Porque depois vem, e junto com essa salvação, vem o quê? O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Agora, Paulo, ele sentiu muita dificuldade em transferir o povo da lei para a graça, porque onde ele ia, judeus também tinham judeus, e judeus combatiam. Uma das maiores lutas que Jesus passou no ministério foi religioso da lei. E há também as grandes lutas que Paulo passou, foi combatendo contra os judeus da lei. Veja bem, na lista, aqui no capítulo 10 dos Romanos, tem encontrado, dá para ler? 10, versículo 1 até o 3, depois vamos continuando nesse trabalho tão importante da graça de Deus. É bom que entendamos bem. Quando você entende, você não desfalece. E a influência de não entender vai assim, porque Deus me falou, Deus me mostrou, e você vai lá na Bíblia, Deus não falou e Deus não mostrou. Romano 10, qual?
10, versículo 1 ao 3. Primeiro. Pode ler. Irmãos, o bem desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecemos a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha bem, o que Paulo quer dizer com isso? Depois, na sequência, já tem a explicação. Eles estabeleceram o seu próprio meio de chegar a Deus. Eu vou fazer para Deus dar. Eu vou fazer para Deus fazer. Não é assim que se fala hoje? Uma irmã, Michel, acho que eu até falei, ele ligou, vem aqui fazer uma campanha para Deus, de 3 dias para Deus fazer. Ele está impondo, está dando ordem para o Criador. Aí eu falei com ela, oi irmã, nós estamos numa época de mais urgência. Se eu vou fazer uma campanha em 3 dias, até chegar a essa conclusão que nunca chega porque tem primeiro da ordem de Deus, vai ter, se for uma vez por semana, vai demorar praticamente 1 mês. 21 dias. E aí você está precisando, que aqui em casa tem uns problemas que precisam ser resolvidos, vamos orar. Eu falei, e se resolver agora? Não fica melhor? E se nós orar agora e confiar no Senhor segundo a sua vontade, não é melhor? Amém. Facilita o sacrifício, né? E também tira da transgressão do dia de amanhã, que não pertence a nós, e cumprimos a lei da fé. Está alguém aflito, ore, mas ora agora. E fizemos a oração ali mesmo pelo celular. E Deus operou. Maranata, aleluia. Compreendeu? Amém. Mais 3 dias para Deus fazer, além que a lei, a graça não dá esse direito de 3 dias não fechado em lugar nenhum da Bíblia que você encontra. E além disso, coisas que passou lá na lei. Agora os judeus estão obscuros. Eles estabelecem a sua própria justiça. E Jesus curou o homem que tinha a mão errada no sábado, 3 de Marcos. E ele disse, esse homem não é de Deus, ele faz essas coisas no sábado. Mas para fazer o bem na lei da fé todos os dias. Está compreendendo? Aí Jesus enfrentou mais aquela batalha. E assim vem. Aí esse versículo que a irmã leu, veio o versículo 4. Pode encontrar o versículo 4 e 5. Aí ele entra no processo da cumprimento da lei. Amém. Eu amo esse versículo. Eu estava com ele aqui, né? Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça. Todo aquele que crê. Maranata. Muito legal. Compreenderam? Crer não é você marcar uma tarefa e continuar nela. Crer, primeiramente, é você crer com o coração, produzir arrependimento através de crer. Sim, aí analise bem. Ora, Moisés descreve a justiça. Quem escreveu? Moisés. Pois é, aí precisa que prestar atenção para não misturar Moisés com Cristo. Moisés escreveu a justiça que é pela lei. Pela lei. Dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá delas. Veja bem, então, aí a lei aprendeu. Porque eu não vou ler para não ganhar mais tempo no comentário, mas esta lei foi essa expressão, tem no capítulo 27 de Deuteronômio e versículos 1 ao 26. Então, naquela ordem de fazer para ser bendito, ele lançou 12 maldições se não quisesse. Mas o homem é incapaz, o homem precisa de ajuda de Deus. Amém. Glória. Mas quem fizesse, viveria por
Ela. Mas se fizesse. Mas era, as irmãs não sabem, era 613 regras. 603 regras, melhor dizer, para o homem fazer todas e não quebrar nenhuma, para ser vendido. Temos possibilidade? Nenhuma. É a mesma coisa eu falar com a irmã, chegar para a irmã, tira essa bateria daqui, coloca ali. Irmã, tira aquela mesa daqui, põe aqui. Irmã, tira esse tubo daqui, põe lá. Irmã, troca essa luz. Irmã, troca aquela caixa dali. Irmã, tira aquele ventilador dali, põe ali. Irmão, esse cinturão está no lugar errado. Olha o que você vai fazer primeiro. Muita coisa. Cabeça vira. Não fala. Fica confusa. É isso que nós temos que chegar à conclusão que a lei funcionava daquela maneira. Aí, mas por quê? Foi Deus que deu? Ou foi o povo que pediu? A falta de entendimento faz trocar o fácil pelo impossível. Esse que é o negócio. Isso que nós estamos comentando. Aí Paulo explicando aos romanos que eram estrangeiros, eles precisariam estar na lei de Cristo, a lei moral de aceitar a fé e ser liberto dos pecados, mas de uma maneira que os pecados é liberto, mas você ainda comete falha. E quando comete falha, segundo a graça, você não vai para a cruz para ser crucificado lá igual na lei. Você vai se humilhar, pedir perdão e continuaremos perseverando. Glória a Deus. Por causa que a fé é a lei da oportunidade. E a lei que foi dada a Moisés era a lei de pena de morte. Exatamente. Agora, hoje o que preocupa muito nas igrejas, o que preocupa é o seguinte, é que a graça que nós estamos começando lá no Ministério de Abraão, foi lá mesmo. Antes do Ministério de Abraão já houve graça, mas oficialmente falando, Ministério de Abraão. Então, analisando bem, esse objeto é o Ministério de Abraão. Esse aqui é o ministério de Moisés até Malaquias. Esse aqui. E esse aqui é o de Cristo hoje. Glória a Deus. Então, essa época aqui era a época da fé. Aqui era a época da lei. E aqui a época da Fé. Então, essa aqui você não pode jogar em cima desta, porque essa aqui não traz para cá. Você não pode jogar até em cima da lei, porque antes da lei está o quê? A fé. Compreenderam bem? Então, aonde está a lei? Isolada. Ela não vai para frente, porque na frente está quem? Ela não volta atrás, porque lá atrás está quem? Cristo no ministério de Abraão, mas por fé. Mas hoje não, a pessoa abre a Bíblia, tira um versículo e enlouquece ele e os outros. Que a palavra é colocada assim, esse tipo de ação, tirar o versículo de ler e dizer que Deus está falando com você, é enlouquecer. Não conhecer o tempo, não conhecer as épocas e que aquela emoção de repente, você pode analisar que Abraão já prosperou, quero repetir mais uma vez. Então, quando esse tempo aqui, que Deus chama Abraão, Abraão creu. Então, nessa convenção, o devorador desapareceu em todos os aspectos. Agora, Abraão aqui é um homem bem Sucedido. sem ainda dizimar. Que as pessoas, quando eles querem assombrar os simples, eles usam o código da lei. Está compreendendo? Usa mesmo. E se ele não for humilde, ele não aceita. Ele usa o código da lei para assombrar. Porque quando Abraão recebeu a fé, ele deixou de ser idólatra, deixou de ser ladrão, agora ele vem a loucurar. Ele não era ladrão no passado, ele era um homem que conhece a biografia de Abraão, ele era um homem muito bem conceituado, muito bem instruído nos seminários, era um homem que se fosse hoje ele poderia candidatar para presidente
professor. sabe que ele era Abraão. Só- Era formado no seminário da Suméria. Só um porém, porque realmente é uma grande observação, né? Ele deu o dízimo só para Melquisedeque. Daí a gente não tem outra ênfase na Bíblia. Mas ele continuou santo, né? Mas ele continuou dando, mas no princípio foi 10%. Só que a obra de Abraão chegava a 50%. Mas não tem reverência a quem? Porque A dar o dízimo. Abraão. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, 10%. Sim. Foi essa era. Não temos mais outra. Tem porque essa lei de Abraão aqui, esse dízimo daqui de Abraão, ele está aqui na graça. Amém. Esse dízimo da lei foi cancelado, mas esse da fé não. O da fé não cancela. Esse dízimo daqui que Abraão deu, ele funcionou aqui, mas de uma maneira condicional. Se você não desse, você era ladrão. Agora, esse ministério aqui de Abraão, que é o ministério da fé, às vezes uma pessoa, Abraão, quando Abraão dizimou, ele já tinha um grupo de 318 homens formados em sua casa, e com aqueles 318 homens, antes de dizimar, ele venceu 4 reis, 4 ou 5 reis, está nos textos atrás, já porque o Deus Altíssimo abençoou ele antes das obras. Amém. Glória a Deus. Compreendeu? Amém. Antes das obras. Agora, esse dízimo daqui, ele está aqui, agora na graça. Mas Jesus ensina como dizimar e não censurar ninguém. Essa é a questão. Glória a Ok? Deus. Vocês estão compreendendo? Esse dízimo aqui, esse daqui é o daqui. E esse aqui foi para quem? Para Israel. Ah, Isso, exatamente. Porque quando Jacó deu o dízimo, Deus não pediu ele para dar dízimo. Deus foi pedir quando Israel selou a lei no Monte Sinai. Antes de Jacó dizimar, que é o exemplo, e antes de Abraão, Deus falou com Abraão: ser perfeito, eu serei contigo por onde andares. Onde pisar os teus pés é teu. Tudo de graça. eita glória. E com Jacó também, Deus falou: olha, assim como eu fui com teu pai, Abraão, isso tem gente, capítulo 28, verso 10 é o seguinte: assim como eu fui com teu pai, Abraão, eu serei contigo. Eu te guardarei para onde queres que Vá. e serei contigo, como foi com teu pai Abraão, como teu avô Abraão, nós chamamos de pai na fé, como teu pai Abraão e como teu pai Isaac, sem recobrar essas coisas. Aí Jacó, ele falou: então, se é assim, eu vou dar 10%. Mas era aquela época da índole da fé. Aí Jacó demorou, parece que 20 anos para cumprir essa palavra. Aí Deus não pediu para ele fazer isso. Só que no da boca, então depois Deus falou com Jacó: Jacó, levanta e vai lá em Betel, onde o Senhor teu Deus te fez promessa e cumpre o que prometeste. Mas foi Jacó que prometeu e Deus não pediu para prometer. Glória a Deus. Ele não pede para prometer, ele pede para cumprir quando você completa, quando você promete. Por isso que a fé é assim, você não pode, vocês compreenderam bem? Glória a Jesus. Você vive salvo. Aí Deus já prometeu o quê? Salvação. Aí ele não vai cobrar algo que você não falou. Por isso que tem que ter muito cuidado não falar a graça. Agora vamos já no dízimo da lei, da fé. Esse dízimo que Abraão deu a Melquisedeque foi o dízimo pela fé. Porque Deus não pediu. Está compreendendo? Ele, por ele mesmo, se dá essa parte, a gente fala para Deus, mas depois na Bíblia tem explicação que o dízimo é para os necessitados. No Antigo Testamento, o templo não era construído e o dizimista administrava 10%. Ele não orava quando estava na administração, ele só orava quando acabava de administrar. E aí, vamos ver aqui o livro da graça, o dízimo da graça, Jesus falando,
mas fazendo uma advertência aos orgulhosos. É Mateus 13:3. 23? 23 de Mateus. Você vê como é bom aprender ou não? Ô, Deus, irmão, se você olhar, Deus nunca mandou ninguém fazer voto, sabe? É a pessoa que faz. Agora, quando a pessoa faz, ele diz assim, você fez, agora você tem que cumprir. Por isso que a fé é um ministério de liberdade. Se você fizer voto, Deus abençoa. Se não fizer, Deus abençoa antes. Ou se fizer voto, ou que não faça, Deus abençoou antes. ai de vós. Olha o rigorismo, aí eu dízimo por orgulho e dízimo por lei. Pode ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do leite e do cominho, e dizeis... Desprezar, né? Desprezais o mais importante da lei, E moral. o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não omitir aquelas. Isso. A palavra ai, aí nesse capítulo 23 de São Mateus, é palavra de juízo. Uma vez, duas, três, eu não cheguei a contar, mas tem uma série de frases de juízo, só juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, que devorais e explorais na casa das viúvas dos pobres. Ai de vós, escribas e fariseus, que pregam certo e vivem errado. E uma série de palavras de juízo. Agora entra no processo, ele dizimava para criticar quem não dizimava. Está compreendendo? Aí Deus já deu a palavra de juízo. Que dizimais tudo da hortaliça, não é? Do acolhimento das coisas, mas desprezavam o mais Importante da lei. essa lei é a lei moral que nós estamos falando. Qual? O juízo e a misericórdia. Isto, julgar retamente, gostar de perdoar até 490 vezes por dia, se estiver no Espírito. Está compreendendo? Isso é a aplicação da justiça, a da misericórdia e a fé, que é o primeiro estágio que traz a salvação. Porque a fé não vem pelas obras primeiro, ela vem pelo Ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ele produz fruto de arrependimento, e no momento que ele ouviu, se arrependeu, o que é que ele recebeu antes de fazer qualquer obra? Salvação. Glória a Deus. Tanto que quando nós aprendemos ao ministério da salvação, nós aprendemos também a ser humildes. Olha para o irmão, para uma irmã, com respeito, temor e consideração. Amém, Jesus. Não é gato com gado, é cidadão do céu, igual não se fala, não é? Amém. Glória a Está Deus. compreendendo a situação? Então, nós já estamos nesse horário. Agora, nós estamos vivendo aqui. E a gente vai viver no ar. É a maneira de confiar em Deus e de se preocupar com as demais coisas. Quando confia nele, ele tudo fará. Se os irmãos tiverem uma avaliação, todos os profetas do Antigo Testamento, dentro da lei, eles não revelaram a lei para a salvação. Não. Viviam debaixo da lei, conseguia mais já via Jesus lá ao longe. A misericórdia. Porque o que Deus não quer, hoje é que as pessoas mais fazem. Os profetas já leram lá em Amós 6:6, não sei se a irmã querer, Oséias 6:6, fala da palavra, né? O Senhor, o que o Senhor requer, e o que mais o Senhor diz, eu não quero, é o que o povo mais faz, sacrifício. E no Antigo Testamento ele diz, eu não quero sacrifício. No Novo Testamento ele diz, eu não quero sacrifício. Aí vem a suposta visão, Deus me falou para você fazer um sacrifício. É a mesma coisa do profeta lá velho, né? Eu sou profeta, Deus falou com o homem, para o profeta, para não comer necessidade nesse local, nem comer água, nem voltar pelo mesmo caminho. E veio o profeta falou, não volte e come e beba na minha casa, Deus me falou. E quando o profeta comeu e bebeu, aí o outro profeta, lembra, né?
matava de bola com o leão, matou o profeta. Hoje está Amém. assim. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus. Mais do que holocausto. Pois é, o profeta dentro da lei não confiando nela. Porque todos os profetas de Deus, eles são profetas que dão testemunho pela fé. Hebreus 11 tem uma listagem grande, dizendo de profetas do Antigo Testamento que confiava exclusivamente em Deus pela fé na promessa feita não à lei a Moisés, mas a promessa feita a Abraão. Agora hoje, o que é que a serpente diz para ela? Ó, não, Deus tem bênção retida e precisa vocês fazer um sacrifício aí para vocês serem igual a ele. Não foi assim? Foi. Agora, nos dias atuais, não é bem assim não. Você não vai aceitar Cristo só e ser bendito, não é assim não. A maldição só sai se você fizer um sacrifício. É o mesmo conselho da serpente do passado e também na mente dos religiosos, como diz Jesus, os religiosos extremistas. Não é assim não. Aceitar Jesus não é o suficiente. Ele não fala que não é suficiente, mas eles ligam a aceitação com as obras da lei. E a pessoa, em vez de viver no espírito, ela vive na carne sem observar. Compreenderam? Que a situação é grave. Hoje a pessoa tem um problema, ela não são todos, mas muitos não confiam em Deus, orar e confiar. Ele quer fazer um propósito. Ele quer fazer um sacrifício, ele não confia porque ele ora e quer. Está compreendendo? Ora e confia. As irmãs estão compreendendo ou não? Amém, Jesus. Tem uns que ouvem 30 anos ouvindo. Lei, fazer para receber, fazer para receber, fazer para receber. Aí ele fica de uma maneira que a mente já não aceita mais o conselho da graça. E é perigoso, porque vai esfriando, vai tendo grandes prejuízos. E até chega um momento que a pessoa não encontra mais motivos, porque que ela pensava que era verdade, não era verdade. Aí é barganha com Deus. Eu só vou fazer aquela campanha porque Deus é. Não, você tem que vir para a igreja por amor, agradecer. Ele já deu a vida, já deu tudo para nós. Então ele disse que já nos abençoou com todas as bênçãos. Mas tem pessoas, não, eu vou fazer porque eu quero isso. Aí eu, Jesus, não é assim, é agradecer pelo que ele já deu. A salvação. Então, a irmã vem aqui, abre a igreja, ela vem aqui para que os outros venham consagrar a Amém. vida a Cristo. Será que ela vai, eu vou abrir a igreja porque, não, Deus já abençoou ela. Amém. Ele já abençoou, é por isso que ela está aqui. Por quê? Porque a pessoa que tem um carro, qualquer carro, e ele tem responsabilidade com o carro, Jesus chama de fiel. Glória a Deus. Está compreendendo? Nada vai passar peneira. Está compreendendo? A irmã vem de sua casa, deixa seus afazeres, algumas coisas, vem sentar nos bancos. Porque aqui chama culto de consagração. Deus não me chamou para sentar nos bancos. Então eu vou pregar para quem? Para os bancos sem pessoas? Você vê que loucura? Muita loucura. Deus não me chamou para ficar sentado no banco. A igreja, irmão, sentada no banco, é um corpo missionário. Você vai fazer missão dentro da igreja, no momento exato, fora da igreja. Glória a Deus. Não existe lugar para rejeição. Você fala um local na igreja. Não vou mais prolongar. Os irmãos compreenderam por que é preciso estudar ou não? Se a pessoa na graça, ela dizima, ela faz isso, ó. Não é para cá, irmãos. Ela faz qualquer tipo de boa obra, que eu fiz, faz assim. Ó. Faça para Deus. Não para humilhar o outro. Aí Deus recebe. Está compreendendo? Então tudo funciona assim.
permitido, Amém. restrito. Glória Agora, a hoje Jesus. não, mas as irmãs, a Bíblia mostra que nós temos 3 posições em Cristo. Nós somos hoje rei, sacerdote e profeta. Você vê como é importante? Glória a Jesus. Sabia? A gente lê, mas às vezes não executa, sabe? Porque isso é para meditar. O que medita é bem-aventurado. Amém. Você pode meditar, oh Deus, mas a tua palavra é verdade. Meu Senhor, tu disse que me fez sacerdote. É verdade. O Senhor disse que me fez reis. É verdade. O Senhor disse que me fez profeta. É verdade. Aí, com essa verdade, você entra no processo de meditar para consagrar. Que é a meditação da bem-aventurança. Você lembra o que você é, mas lembra que Deus é verdade. Se ele falou que o irmão Israel é sacerdote, o irmão é o quê? Hã? Responda, meu querido, que é bom. Profeta Amém. e rei também. Se ele falou que o irmão é rei, o irmão é Sacerdote Rei. e profeta. 3 em 1. O irmão reina sobre o pecado causado pelo mundo, reina sobre o pecado causado pela lei, quebra de regras, e reina sobre o pecado causado pela carne. Então a gente é rei, o irmão, a irmã. Compreenderam bem? Glória a Porque Deus. rei está reinando. Se não tem conhecimento sobre a lei e a graça, a lei reina sobre a pessoa. E quando a lei reina sobre a pessoa, o pecado está presente. E Deus não compreendeu. Somos profetas porque profetizamos a salvação por nós mesmos no Espírito de Deus. E para outras pessoas também. Então, 3 posições que no Antigo Testamento só existiam em 2 homens, Moisés e Samuel, que era o tipo de Cristo. Agora, hoje nós somos o tipo de crente. De quem? Nós somos o tipo de quem, irmão Israel? De Cristo. Amém. E graças a... É verdade, irmão. Só que essas palavras, elas precisam que seja considerada. Porque ou a pessoa vai aprender considerando, ou ela continua recebendo a graça de Deus em vão. Sacerdote que fala com Deus. A irmã já falou com Deus hoje, não precisou ligar para ninguém, ela foi direto no trono. Agora nós não temos a vida de segunda direto. Eu não preciso alguém estar contando a minha vida, porque agora a ação agora na graça é direto. É o que o povo mais faz. Cadê uma pessoa para falar o que eu devo fazer? Mas hoje não, é direto. A comunicação é direto com o povo. É. Deus não tem intermediário. Vamos agradecer a Deus. Professor, o senhor deveria ter um canal, porque é muita coisa realmente, mas já está chegando tarde. Eu gravo tudo. A senhora tem canal? Porque se não conhecer a Eu vou saber verdade, qual é. Porque Como diz as realmente Escrituras, é exatamente isso, irmão. nunca a pessoa se liberta em Cristo. Paulo chegou a explicar para a igreja de Gálatas: olha, eu sabe o que vocês estão abençoados. Mas só a maneira de vocês interpretar a bênção, vocês estão voltando do Espírito para a carne. Que eles eram abençoados nessa época de agora, que foi revelado com mais potência, poder no inteiro de Abraão. E ele dizia que eles eram abençoados por esse tempo aqui, ó. Dali. Ele saía daqui, vinha para aqui e falou, isso é algo de feitiçaria. E as pessoas que usam ritalino do Antigo Testamento, os macumbeiros, farofas, coisa, tudo isso é bíblico. Mas é cerimônia que não existe mais. E outras coisas também. E aí eu sabia disso, né? E todo ritualismo que os macumbeiros usam é extraído de onde? Da lei. Da lei do Antigo Testamento. Eles usam incenso é oração, eles usam a farofa, sacrifício de animais. Hoje o sacrifício para Deus não é com animais, é com o espírito quebrantado. Glória a Deus! Aleluia! Só falar uma coisa aqui, meu pai era espírita, ele fazia uma farofa com só coisa boa para os demônios. E um dia, e tinha um pé de aroeira, ele levava lá.
Quando foi um dia, os cachorros foram comer. Amém. Mas levaram uma surra pra gente ouvir. E eu era pequena, não sabia. Mãe, eu vou lá. Minha mãe segurou no meu braço e falou, não vai. Depois ela falou, as coisas ruins que seu pai leva. E os espíritos malignos pegaram cachorros, bateram o campo, porque foi comer. Então, aí por isso e às vezes a gente, né, é verdade, eu era criança, chegava a época quase no Damião, eles faziam os rituais e a gente ia sentar numa esteira. Olha, eu agradeço a Deus quando eu conheci a Cristo. Glória a Deus. Para me libertar, eu chorava, igreja sem saber, derramava lágrimas, e eles, eu acho que me ofereceram para tal de sei lá, porque a gente dizia de azul e branco. Eu era uma pessoa que só misericórdia. Eu vim para casa do meu rei, graças a Deus. Minha irmã é gêmea comigo até hoje, não se converteu, que Deus para a obra. Então eu sei o que é isso porque eu vivi. Então esse ritual está tudo dentro do. Agora esse ritualinho do Antigo Testamento, que a gente não usa mais na parte literária, vendo, ele veio para a mistura da lei como o mesmo ritual. Esse que é o perigo. Eventual? Ritual. 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 Ritualinho da lei, fazer coisas para obter resultados. E agora cancelou. Tanto no ministério de Abraão não houve. Alfreda. Te agradecemos por esse trabalho concedido, meu Deus, nesta manhã tão maravilhosa de instrução da tua palavra, que todos compreendam para viver tranquilos. Tranquilos sobre a glória na maneira de servir a Deus e confiantes na proteção dele, Senhor. E ele prometeu com juramento que nos salvaria, Senhor Deus, tu nos salvaria e também nos conservaria salvos, desde que ouvimos a tua palavra e cremos na tua palavra para crescer em justiça. Apresentamos também a nossa família, o povo de Israel, o nosso Brasil e outros países também, meu Deus. Levanta-nos em paz como nos disseste, no nome de Cristo Jesus, teu amado. Amém. Graças a Deus. Vamos pedir. Por isso que a gente vai pregar. Olha a oferta. Coloca na sala. Quando você vai pregar, você não marca tantos dias X de pregação, porque você vai na direção do Espírito. Pode ser um dia, pode ser mais dias. Você não está comprometido com pecado, e agora vive servindo a Cristo de uma maneira bem disponível. A irmã compreendeu? E Deus continua abençoando, coloca nas aulas. E é preciso aprender. Precisamos ou não? Precisamos? Muito. Agora, hoje para um cristão aceitou a palavra, o Espírito de Deus não deixa ele viver de maldição. Ele vai dar bênção. Glória a Deus. Dá bênção de Deus. Glória a Deus. A paz de Cristo